Chegou sua hora, meu amigo. Vai chegar, amém? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, querido, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16. Como eu disse, o meu sentimento é o mesmo. Sabe, cada vez mais eu tenho entendido que o Evangelho é simples, mas profundo. Ouvi essa frase de uma pessoa esses dias em Itajaí, não me lembro quem, e isso falou muito no meu coração. Ulisses, pastor Ulisses, tinha que ser Ulisses, né? Essas coisas vêm dele, né? Que o Evangelho é simples, mas é profundo, irmãos. Ele é simples, é o homem que dificulta, é o homem que inventa moda, é o homem que inventa 7 voltas não sei na onde, 7 chaves de não sei quem. Irmão, o Evangelho sempre foi simples, não precisa de muito, precisa só dele, mas ele é profundo, irmãos, porque se ele não for profundo, ele não transforma a nossa vida. Ele é profundo porque ele te mostra que você é ruim, que sem ele você não vale nada, irmão. Você precisa dele para mudar a sua vida. Um homem sem Deus é um homem miserável, um homem que vive vazio, que busca felicidade de tudo dessa terra, irmãos, que paga a viagem o ano inteiro e vai nessa viagem e é feliz, mas quando desce e volta já está vazio de novo, porque a felicidade não estava nessa viagem, a felicidade estava em Jesus. É um homem que compra um carro, vai embora do carro, paga o carro e antes de pagar o carro já está triste com o carro. Por quê? Porque ele é vazio. Porque se você compra um carro lá financiado, irmão, quando você estiver acabando de pagar ele já está fazendo algum barulhinho, né, irmão? Ele andou um pouquinho, é 5 anos andando, ele, né, pastor Ismael? Logo você começa a ficar triste. Mas esse carro, mas essa moto, essa casa, compra uma casa, logo a casa não está boa mais. Por quê? Porque a felicidade não estava na casa, irmão, estava em Jesus. E se a gente não entender isso, irmão, nós vamos ser pessoas vazias durante toda a vida, e nunca houve uma geração de pessoas tão vazias. Por quê? Porque as pessoas não têm Jesus. Trabalha, consegue, quando consegue, já está olhando do outro. É sempre assim, irmãos. Tem uma bicicleta, compra uma moto. Aí se tomar uma chuva, a moto não presta é o carro. Aí compra o carro, se o carro estragar, deixa eu te contar, não tem carro que não estraga. Não tem esse, que um dia não vai te largar na mão, que um dia você vai parar no lugar, funcionar, desligar, que você der partida de novo, acaba a bateria. Porque a bateria de carro é igual gás de cozinha, irmão, só acaba quando funciona. Já viu um gás acabar se não for na hora do almoço? Ele só acaba na hora do almoço, só que você vai fazer o almoço, ele acaba, você fala, meu Deus, acabou na hora do almoço. É lógico, irmão, vai acabar que hora? Vai acabar se você não ligar ele? Então a nossa vida é assim, se a gente não tiver Cristo, nós vamos ser infelizes para sempre. Você vai buscar a felicidade e deixa eu te falar, não vai encontrar, porque a nossa alegria está em Cristo Jesus, amém? Queria dar o tema nessa mensagem de ao Deus desconhecido. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16 diz: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Amém? Senhor Jesus, nós vamos ler todo esse texto, mas obrigado pela sua palavra, Pai. A sua palavra é vida, Pai. A sua palavra é tudo que nós temos, tudo que nós precisamos. Nos ajuda, Pai, a não ser ouvintes, mas ser praticantes e participantes, Pai, da obra de Deus, em nome de Jesus, amém? O verso 16 diz que enquanto Paulo esperava em Atenas, o espírito dele se agitava, vendo a idolatria do povo. Sabe o que Paulo estava fazendo? Paulo estava vivendo um dia ordinário da vida dele, indo em uma missão, né? Tinha os momentos extraordinários, mas a maioria era o ordinário. Eles chegavam a Éfeso, ficava ali 3 meses, 3 anos pregando o Evangelho. Então a gente vê, irmão, os milagres, né? Os ensinamentos de Paulo. Mas deixa eu te contar, Paulo acordava, Paulo dormia, Paulo tomava café, Paulo sentava com as pessoas, Paulo encorajava, Paulo exortava. E nesse momento aqui ele chegou até Atenas, irmãos. E por que ele viu o problema de Atenas? Porque ele se envolveu. Simplesmente assim, ele chegou até Atenas e ele viu a idolatria. Aqui não está dizendo, querido, que ele foi num propósito, que ele foi o dia que ele foi pregar. Não, irmão, um dia comum, da vida comum, que ele chegou e viu a idolatria, mas aquilo o incomodou. Deixa eu te falar uma coisa, se os nossos corações não se incomodar com o mundo de hoje, a gente não é um cristão raiz. Porque ao nosso redor, irmãos, política,
sociedade, família, trabalho. Irmão, está cheio de coisa errada, não diferente desses dias, sabe? O mundo é isso aí, como eu falei, o mundo não tem melhora. Mas eu quero te fazer uma pergunta: o seu coração tem se preocupado, irmão? Tem se preocupado com o que acontece na nação, com o que acontece em outras nações da terra? Quando você olha lá, às vezes na tua rede social, né, tantos cristãos estão morrendo, perseguidos. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor Jesus está recebendo eles com glória, mas o nosso coração, irmão, tem que ter misericórdia. Quando a gente escuta algo que aconteceu, uma morte, uma tragédia, irmão, isso tem que gerar em nós um sentimento de angústia, em dizer: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para mudar a sociedade? O que eu posso fazer para mudar o meu bairro? O que eu posso fazer para mudar a realidade das crianças, para a realidade dos idosos? Como eu posso me envolver? Porque se a gente não se envolver, irmão, com o mundo, miseráveis pessoas nós somos. Eu não estou dizendo, irmãos, que uns são apóstolos, profetas, evangelistas. Eu não estou dizendo que o pastorzão de ofício tem que fazer as coisas que o evangelista faz. Não é isso. Mas às vezes, irmão, o seu envolvimento está naquela atmosfera que você está. Mas o seu coração tem que se incomodar, irmão. Porque eu acho que essa é a grande diferença de Paulo para outras pessoas. Paulo via as coisas e o coração dele incendiava por fazer algo. Verso 17: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, olha que os nomes bonitos você põe no seu filho, irmão, contendiam com ele, e uns diziam: quem quer dizer esse tagarela? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anuncia Jesus e a ressurreição. Deixa eu te falar uma coisa: nesses dias os filósofos de Atenas estavam ali confrontando Paulo, porque Paulo falava de um Cristo, da morte dele, da ressurreição dele. E você pode parecer, não, mas esses dias foi em Atenas. Irmão, abre seu telefone, sua rede social, para você ver quantas pessoas não conhecem Jesus. Pergunta para o Kevin, né? Lá no Japão, quantas pessoas não conhecem Jesus? Porque aqui às vezes, nós estamos aqui como igreja, a gente já ouviu falar de Jesus, sabe quem é Jesus, tem uma Bíblia. Aqui não, né, Jesus? Aqui todo mundo lê a Bíblia, mas tem gente que tem, mas não lê, né? Nós aqui não, né? Nós somos crentes, Senhor, né? Tem gente que a Bíblia está no Salmo 91 na capa amarela, né? Nunca virou ela no seu vento, que vira a folha às vezes. Irmão, mas a gente tem uma noção de quem é Jesus. Mas muitas pessoas do mundo não. Muitas pessoas não sabem quem é Jesus. Pastor, não é possível. Irmão, tá fácil. Às vezes, irmãos, durante um tempo da minha vida eu pensava isso, né? As pessoas, sabe, irmão, tem gente que não conhece a Cristo. Tem gente no Brasil, tem gente que o evangelho nunca chegou, e tem gente perto de nós, irmão, que não conhece Jesus. Não é diferente desses dias de Atenas, onde Paulo está falando de Jesus e da ressurreição dele. Muitas pessoas conhecem um Deus, muitas pessoas, irmãos, conhecem um Jesus crucificado. Eu falo porque eu era assim. Eu ia até fazer uma tatuagem uma vez do Jesus na cruz. Por que você não fez, pastor? Porque eu tenho medo de agulha. Eu fui lá fazer, irmão, cheguei lá para fazer, né? Quando eu vi a dor, vi o preço, se fosse hoje, na época era 600, hoje era uns 2.600. Eu vi um cara chorando, eu falei: vou ficar aqui sofrendo. Falei: quanto tempo? Essa tatuagem é umas 2h30. Eu falei: Senhor da glória, ó, fiz até o nome do Pai. Falei: vou fazer isso não. Irmão, mas de verdade eu ia fazer, porque para mim Jesus era aquele lá crucificado. Mas quando eu converti, eu entendi que ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou, que ele morreu por mim, porque para mim ele estava pregado. E tem muita gente ainda que acredita que Jesus está pregado. E como as pessoas não conhecerão se a gente não se envolver, irmãos, com a vida dela? Eu não estou falando de enjoamento não, porque tem o arrependimento e tem o enjoamento. Tem gente que tem a unção do enjoamento. Pelo amor de Deus, irmão, você tem essa unção, você se liberta dela, dizer: oh, tá errado.
Não, irmão, fale em amor com as pessoas, pergunte, você conhece Jesus, você conhece a história dele? Aí se no meio do assunto ele for falar de uma série, fala da série com ele também, irmão, não é pecado da série não. Se falar de novela, você fala, novela não assiste não, né? Vamos falar outra coisa, né? Fala do Corinthians, não tem problema do Flamengo, né? Mas volta lá no assunto, você sabe mais, me fala dele. Você vai ver, irmão, que muitas pessoas não conhecem. Por quê? Porque eu não conhecia. Não conhecia, sabia que era Deus, sempre acreditei em Deus, porque na hora que o trem estava feio, eu falava, oh meu Deus, me tira dessa. E ele tirava, né, irmão? Com misericórdia e amor ele tirava. Mas eu não sabia, irmão, eu não sabia que Deus tinha criado o mundo, né? Que no final viu Deus que era bom. Sabe, irmão, tem tantas pessoas precisando de uma mensagem. E a minha pergunta é, a gente está se envolvendo com isso? No seu trabalho? Aonde quer que seja, como um pedreiro, como um marceneiro, como manicure, como Uber. A gente fala, querido, você sabia que Jesus pode mudar a sua vida? Tem gente que fala, duvido. Irmão, tem ou não tem? Já ouvi muito. Mas deixa eu te falar uma coisa, então não duvide, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, creia nele que ele pode mudar a sua história. Sabe, quando uma pessoa vier te falar de uma enfermidade, encoraje ela, diga, deixa eu te falar uma coisa, essa enfermidade pode ser para a glória de Deus. Conte uma passagem bíblica onde Jesus curou enfermos, onde Jesus fez milagres, e diga a ela, sua dor amanhã pode ser o seu chamado. O que você está vivendo aqui agora, no futuro, você vai testemunhar os milagres e maravilhas. Hoje está doendo, amanhã não vai doer mais. Hoje essa ferida está aberta, amanhã vai estar fechada. E você vai poder falar para as pessoas, pode tocar aqui, ó, não dói mais, porque curou em mim. E se curou em mim, curou em você. Às vezes, irmão, uma pessoa é cometida de uma enfermidade que é para a glória. Ah, duvido, irmão, está na Bíblia, posso te mostrar? Quem pecou? O pai pecou? A mãe pecou? Ninguém pecou, irmão, tudo é para a glória de Deus. Isso é a nossa vida. Mas a minha pergunta é, a gente está se envolvendo? A gente está tendo compaixão? Ah, mas o problema é da Marcela. Se o problema da Marcela não dói em mim, eu estou mais enfermo que a Marcela. Se quando a Marcela chega e fala, pastor, eu estou vivendo isso aqui, e isso, irmão, não traz angústia no meu coração, não traz orar pela Marcela, a Marcela está com um problema, eu estou com 5, 6, 7, porque eu estou muito mais miserável. Ah, pastor, você fala isso que você é pastor. Não, irmão, eu falo isso que eu sou filho de Deus, amém? E todo mundo aqui é filho de Deus. Todo mundo que aceitou Jesus como Senhor e Salvador se tornou filho de Deus e tem que pregar esse Jesus e a sua ressurreição. Essa foi a dor de Paulo. Verso 19: e tomando o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nos saber que novas doutrinas que fala? Então peraí, tinha um povo ouvindo Paulo, mas teve um povo que falou assim, Paulo, eu quero saber mais. Teve um povo que pegou Paulo, irmão, falou assim, Paulo, fala mais pra gente. Levaram ele para um lugar à parte, e ele começou, irmão, a falar, pois coisas estranhas nos trazem ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Sabe, as pessoas estavam ouvindo Paulo ali, primeiro apareceram as pessoas que confrontaram, que disseram, Paulo não, mas teve, irmãos, no ditado do mineiro, uma meia dúzia que falou assim, Paulo, fala mais pra gente, me conta mais sobre Jesus, o que é isso? Assim é na nossa vida, no nosso trabalho, onde a gente está, vai ter gente que vai falar, eu não quero saber, mas vai ter um ou dois que vai falar assim, você tem um tempo para falar comigo? Pode ser no almoço, você tem um tempinho? Vamos conversar sobre isso aí que você está falando para mim? Eu fiquei curioso, irmão, aí é a hora de falar que esse Cristo que morreu, que ressuscitou, que pode mudar a vida, que pode transformar, mas isso gera investimento, gera tempo, gera levantar da sua cadeira, do seu descanso, gastar a sua vida, porque às vezes é aquela meia hora de almoço que você faz, se almoça mais rápido para falar com a pessoa, deixa eu te contar, às vezes nem almoça, porque é o horário da pessoa, às vezes a pessoa está no horário falando, hoje eu não vou almoçar não, fala para Deus, Senhor, hoje eu vou jejuar aqui, porque eu vou jejuar para fazer a sua obra de Deus, vou gastar tempo com essa pessoa, porque amanhã Deus pode mudar a vida dela como mudou a minha. Pastor, é para trazer para a igreja? Não, irmão, é para trazer para o reino de Deus, irmão. Vai congregar onde? Não sei, irmão, vai congregar na igreja de alguém, de algum pastor, porque na verdade, pastor não tem igreja, a igreja é do Rei de Reis, a Bíblia fala que ele deu pastores à igreja, pastor não é dono de igreja não, pastor é só um mordomo, que está aqui para cuidar das ovelhas, só isso, mas nós estamos, irmãos, envolvidos com o que Deus está fazendo.
Porque Paulo era alguém, irmãos, que não perdia uma situação. E já para pensar quantas vezes no nosso dia a dia, quantas situações passam ao nosso redor e a gente não vê? Por que não vê? Boa parte delas por causa do celular que a gente não larga dele. De verdade, irmão. Você para lá no médico, o que você faz? Não, estou trabalhando. Toma vergonha, irmão. De verdade, toma vergonha. Você trabalhando 10, 15 minutos. Eu acredito, tá? Eu acredito, tem gente que trabalha no telefone, né? Quem tem muitos empregados, tem que estar resolvendo coisa ali. Quem tem patrão, o patrão está mandando mensagem. Mas de verdade, irmão, você não está trabalhando o tempo inteiro. Boa parte do tempo você está cuidando de coisas que não está de Deus. O pastor Ulisses lá em Itajaí dizia que ele olhava, né, as pessoas que tinham computadores. Ele falou que olhava o pastor Juscelio, ele tinha um Mac, né? E ele olhava e falava: nossa, dia que o senhor me deu um computador desse. E ele começou a falar para Deus: não, eu quero um computador desse. Aí ele ganhou, com 3 meses ele teve que dar para os outros, porque estava viciado num joguinho. A mãe falou: de altar, com 3 meses eu ofertei, porque eu estava quase tratamento pro joguinho, que eu estava viciado num joguinho, né? Que ele falou assim: não, aparta de mim, computador, me dá minha Bíblia. Irmãos, porque ele começou a ver que ele queria ter muitos esboços. Irmão, o Ulisses nem Bíblia não lê. Ele lê 2, 3 versículos, fecha a Bíblia e chora e põe o coração para fora. Por quê, irmão? Porque ele viu que isso estava roubando o tempo dele. Irmãos, é engraçado, mas quantas coisas estão roubando o nosso tempo que a gente não vê? Sabe o que ele foi? Ele só foi verdadeiro. E ele falou só para pastor, irmão. E ali todos os pastores estão perdendo tempo na vida. Não é verdade, não é? A gente está gastando tempo com tanta coisa, irmão, e perdendo o que é principal, que é Jesus, que são as pessoas. Irmão, começa a andar na rua sem celular. Tem gente que quase bate a cara no poste. Eu fico vendo na rua assim, eu tenho vontade de dar um tabefe, de verdade, irmão. Eu acho que eu sou muito carnal nessa hora. Se meu filho começar a atravessar a rua com o telefone, eu dou um tapa na orelha dele. Falou: bestado, daqui a pouco um carro te atropela aí, você morreu, não sabe o que é. Não sabe se tem um homem mau ao redor, não sabe se tem alguém seguindo, porque tá assim, irmão, ó. Irmão, de verdade, põe esse telefone no bolso, dirige sem telefone, anda com o seu marido sem telefone, falando com ele, olhando as pessoas. Às vezes ele vai te mostrar uma pessoa ali, você vai ter que parar, voltar, orar com essa pessoa. Por que a gente não está vendo? Porque a gente está distraído demais, irmão. Distraído demais com as coisas que vão ficar aqui nessa terra, irmão, que está perdendo, irmão, a missão de Deus pelo conforto. Graças a Deus, irmão, os mais velhos aqui vão entender, a nossa vida é muito melhor do que já foi, de verdade, irmão. Mas eu acho, irmãos, eu não estou aqui para falar sobre sofrimento, não, tem que sofrer, não é isso não, irmão. Mas deixa eu te falar uma coisa, o excesso de coisas rouba a gente de Deus. A gente, irmão, via televisão só Globo, e ainda assim tinha que virar antena para o Bombril, né? Ia lá de fora assim, irmão, virava a antena, né? E falava assim: tá bom! Aí você de certo, eu vou ficar aqui segurando a antena para sempre, né? Não era assim? E geralmente é o mais novo que segurava, no caso era eu lá em casa, né? Meu irmão fazia: fica aí um pouco. Eu falava: vai, fica lá, fica você lá, ué. Você quer que eu fique segurando a antena para você ver desenho? É, o mais novo sempre sofre, no caso o mais novo era eu. Mas hoje não tem mais antena, irmão. Mas tem o Netflix, tem o não sei o que lá, o HBO. Irmão, nós estávamos lá em casa com 4 negócios de... Era, né, amor? Como é que chama? O streaming. Nós estávamos com 4 streaming. Para mim é 4 negócios que eu pagava a conta. Irmão, de verdade, não assistia nenhum. Agora nós estamos com um que a gente coloca uma série para dormir. E quando coloca a série, dorme também. Eu acordo 3 horas da manhã, o povo conversando, eu falo: cala a boca. Aí a gente vai ver no outro dia, a Vanessa fala: amor, parece que... Não volta não, deixa esse trem acabar logo aí, né? Irmão, de verdade, porque a gente gasta tempo demais com o conforto que Deus nos deu. E graças a Deus, Deus deu uma melhora pra gente. Mas deixa eu te contar uma coisa, será que você está roubando a gente de Deus, não? Eu acredito que todos nós estamos sendo roubados de Deus por excesso de coisas. Todos nós, sem exceção de ninguém. Conversando desse pastor miserável aqui, amém? Que também precisa mudar algumas coisas. Verso 21. Pois todos os atenienses estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Resumindo, sempre teve gente à toa. Sempre teve gente à toa. Irmão, tinha um povo lá em Atenas que ficava procurando uma nova novidade. Diferente dos nossos dias, irmãos, onde a gente quer sempre uma novidade, sempre um filme novo, uma série nova, um aplicativo novo, um Instagram, um Facebook, um não sei o que lá. Irmão,
4, 5 redes sociais, se você trabalha com elas, perfeito, irmão, eu incentivo, né? Se você divulga o que você faz, né? Quem cuida das coisas da igreja, irmão, né? Vamos colocar no aplicativo da igreja para evangelizar, beleza. Agora, irmão, se você é um Zé Mané igual eu, para que isso é questão de coisa, irmão? Sério mesmo, assim, de verdade, não tem porquê. Eu vou divulgar algo, amém, eu vou pagar um anúncio, tá tudo certo. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos, irmão, sair desse lugar aqui, porque está falando que os atenienses ficava esperando mais uma novidade. Como a nossa geração é essa geração que está sempre esperando algo novo, a revelação nova. Deixa eu falar para os crentes, a próxima conferência, porque ano que vem, irmão, ano que vem não, você vai ser crente, sai dessas portas, você vai ser crente na sua casa agora à noite, vai ser crente amanhã no seu trabalho, você vai pregar Jesus, irmão. Eu amo, igual eu falei, né, irmão? Fomos lá para Balneário, lá com o pastor Zermino, com o pessoal, foi bom demais. Irmão, mas quando eu vi a minha Berlândia no aeroporto, eu falei, Senhor, essa é a terra que o Senhor me deu por herança, é esse lugar aqui que eu vi aqui as luzinhas lá, eu falei, eu vou em cada luzinha dessa aí, ó, e tinha luzinha, viu, irmão, tinha muita luzinha no aeroporto, eu vou em cada luzinha falar de Jesus, eu vou pregar o evangelho, é aqui que eu vou morrer, é aqui que eu vou me gastar, é aqui que eu vou ser lembrado. Como é que ele era? Não sei como é que chamava não, mas era um maluco, irmão, que falava de Jesus para as pessoas aí. Como é que, esquece meu nome, pode esquecer, não tem problema, até bom não lembrar meu nome não, fala que é um cara que parecia com Jesus. Por quê? Não tinha beleza nem formosura, né? Então estou igual Jesus, não tinha beleza nem formosura, mas estava lá e falava do reino de Deus, né? Falava que as pessoas eram curadas. É assim que eu quero ser lembrado, irmão. Não quero ser lembrado como pastorzão, não, quero ser lembrado como um mordomo de Jesus, só isso. Mas nós precisamos, irmão, de verdade, tirar as distrações e envolvermos com o que Deus está fazendo. Verso 22, e estando Paulo no meio do... É cada nome difícil, né? Areopago, disse, homens atenenses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é que eu vos venho anunciar. Paulo viu um altar ao Deus desconhecido. Ele viu, irmão, todo mundo falar de muitos deuses. Então Paulo ali, irmão, estava orando no Espírito, né? Vendo esse, vendo Vênus, vendo Zeus, vendo aquilo. Ele falou, ao Deus desconhecido. Ele falou, achei o Deus desconhecido. Por quê? Porque as pessoas estavam vazias pelos deuses que elas buscavam. Às vezes, em algum momento, esse Deus dele até respondeu, mas respondeu só uma vez, parou de responder. Então Paulo não perdeu a oportunidade de estar ali e falar do Deus desconhecido. Deixa eu te falar uma coisa, quantas oportunidades nós estamos perdendo. Paulo foi andando ali, primeiro ele se compadeceu do povo, ele se envolveu com a dor, mas de repente ele viu um altar que não foi criado para o Deus de Israel, mas ele não perdeu a oportunidade de anunciar o Deus de Israel. Verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que há nele, sendo do Senhor o céu e a terra, não habita em templos feitos por mão de homens, aleluia. Irmão, muitas teorias podem levar o homem a deuses, mas só uma leva ao Pai. Muitos vão falar de Deus, o Deus isto, o Deus aquilo, mas só uma leva ao Pai, o Pai da humanidade, o Pai de Jesus, o nosso irmão, o primogênito, aquele irmão que fez do madeiro que era maldito se tornar bendito, porque o madeiro era algo maldito para os homens, mas ele deu o filho dele no madeiro, e o madeiro trouxe vida a nós. Irmão, nós precisamos de verdade, irmão, anunciar a essas pessoas que existem muitos deuses, mas apenas um Deus leva ao Pai. Deixa eu te falar uma coisa, você vai ouvir, irmãos, gente falar de tudo. Eu vou falar de um amigo, né? Para amigo a gente pode falar a verdade, quando é amigo há mais de 30 anos. Eu tenho um amigo, irmão, muito sabereta. Já viu o Pavão Misterioso?
Parece que é papãozão armado, assim, bonito demais. Você vê ele falar. E veio falar para mim esses dias, né? Eu fui pregando para ele, ele falou: não, mas eu leio muito. Quando começa com esse assunto, eu vejo que é filósofo. Eu leio muito, li sobre isso, sobre aquilo. Estou lendo um livro sobre aquilo. Eu também li, irmão. Gênesis fala disso. Li um livro, irmão, sobre isso. Eu falei: então, Êxodo também fala sobre isso. E comecei a falar, eu falava da Bíblia. Eu falava, não, porque assim, eu sou espiritualista. Eu falei: não, você é à toa. Porque pro amigo a gente pode falar, né, irmão? Não vai, 30 anos meu amigo, né? Não vai deixar de ser meu amigo por causa disso. Eu falei: não, você é à toa. Você não é ateu, você é à toa. Tem o ateu e você é o à toa. Porque você quer acreditar em tudo, sabe por quê? Porque você não olha o vazio do seu coração. Porque você não vê que você é orgulhoso. Porque você não quer mudar. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou te convidando para ir na igreja não, mas entrega seu caminho para Jesus, que Ele vai mudar a sua história, que Ele vai mudar a sua vida. Então tem muita gente, irmão, espiritualista. Não, que acende incenso para não sei quem. Para que isso, irmão? Por que eu falei? Porque eu já fui desse também, irmão, já fui desse. Já busquei felicidade em tudo que é lugar, mas eu só encontrei, irmão, quando eu descobri que Jesus desceu da cruz. Irmão, já fui, sabe esse lugar que você está rindo aí? Eu já fui também lá. Sabe o que você pensou? Eu já fui lá também, irmão, conheço tudo. Conheço do tambor ao pandeiro. Conheço tudo, conheço da missa ao que desce e fala com o povo, né? Já fui desse, irmão, até cirurgia eu fiz. Já fui desse, irmão, eu sou de família espírita, sou desses, mas quando eu conheci a verdade, cara, eu vi quanto tempo que eu perdi da minha vida, quanto tempo que eu acreditei numa mentira, sendo que tinha uma verdade, mas essa verdade que eu conheci, irmão, eu preciso anunciar ela para as pessoas, porque é essa verdade que muda a minha vida, é essa verdade que muda a sua vida, e não há outro caminho a não ser essa verdade, Cristo é essa verdade. Verso 25, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitado de alguma coisa, pois Ele mesmo é que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. É do seu sangue, faz toda a geração dos homens habitar sobre a terra e a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verso 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar da divindade, seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida, por artifícios à imaginação dos homens. Verso 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora que todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto detém um determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo, pois por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando entre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. Amém? Uma viagem, querido, uma viagem das mais umas que Paulo fez, mas uma viagem que Paulo teve compaixão, vendo como o mundo estava perverso. Então Paulo sai da sua zona de conforto, daquele momento. Deixa eu te falar uma coisa, isso pode acontecer com você em uma viagem que você faz, passeio, e você vai para um lugar bem bonito, para uma praia, para descansar, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, descansa do Senhor, tá? É bom. Mas crente, irmão, descansa pensando nele. Crente descansa olhando para Ele. Crente vai para o lugar mais bonito do mundo, mas lá no final olha para o céu e fala: Senhor, o Senhor que fez todas as coisas. Porque sabe que aquilo ali, irmão, homem nenhum poderia ter feito. Ele contempla, ele desfruta, mas olhando para frente, ele olha para cima e adora o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas. Então nosso coração de um cristão, irmãos, está sempre entregue ao que Deus quer fazer. Sabe, Paulo estava ali, querido, no berço dos filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, o berço da filosofia. Esses homens eram filósofos, né, irmãos? Mas já parou a pensar como a gente vive uma geração de sabereta? Às vezes não de filósofo, mas de sabereta, que sabe tudo, irmão, sabe tudo. A gente vive uma geração onde o cara quer ser pedreiro, mecânico, eletricista, não sei o que lá. Tudo que você fala ele sabe, mas no final não faz nada direito. Que quem sabe tudo não faz nada direito, irmão. É melhor você saber 2, 3 coisas e fazer bem feito, do que querer saber tudo e não fazer nada certo. Eu sou alguém muito prático, irmãos. Quando
o meu carro estraga, eu procuro um bom mecânico. Por quê? Irmão, porque eu não sei mexer. Se eu soubesse, às vezes até dava uma olhadinha lá, mas não sei, irmão, não sei, para que eu vou gastar tempo com o que eu não sei? E nesse tempo, era uma geração de filósofos. Hoje nós somos a geração da rede social, a geração do Google. Agora tem até um novo aplicativo de pesquisa de coisas, que eu nem sei o nome, nem quero ficar sabendo. Guarda para você, se você sabe, que você consulta as coisas lá. Não quero saber não, irmão, porque eu tenho um manual de fé, regra e prática, que é a Bíblia. Não quero saber mais não. Pastor, queria te contar uma coisa. Eu já estou assim, irmão, é coisa boa. Se for ruim, guarda para você. Queria te contar um negócio, pastor. É notícia triste? Irmão... Às vezes uns eu tenho que ouvir, mas irmão, eu não quero mais informação de coisas demais dessa terra não, irmão. Eu quero não tirar meus olhos da palavra, das escrituras. Irmão, o povo sabe demais e vive de menos. Quando eu escuto uma escola do reino, meu coração fica quebrantado em lágrimas. Por quê? Porque não significa de quanto eu sei, mas de quanto eu vivo. E no dia do Senhor, irmão, vou prestar conta não é do que eu vivi, mas do que eu entendi. Não é o que eu vivi, é uma coisa, mas o que eu entendi é outra. Então toda vez que eu sento com um homem de Deus, com um pastor de Deus, que me traz algo ao meu coração, eu tenho vontade de pensar assim, para que eu ouvi isso, Senhor? Agora é mais coisa que eu tenho que prestar conta. Sabe essas vidas aqui, irmão? Eu vou prestar conta de todos vocês para Deus. E eu vejo, pastor, me dá uma igreja com 2.000 membros. Será que ele sabe, irmão, que vai prestar conta dos 2.000 membros para Deus? Porque é o que a Bíblia fala. Nós vamos prestar conta, irmão, de cada liderado, de cada pessoa que andou com a gente. Sabia que eu vou prestar conta do conselho que eu te dei? Se o seu conselho que eu te dei foi contra a palavra de Deus, lá no dia do Senhor, vai estar tudo. Então, irmão, não se trata de quanto sabe, mas de quanto pratica e vive. Mas Paulo, andando, não se conformou com o que ele estava vendo. E a minha pergunta é, a gente tem sido uma igreja conformada com o que nós estamos vendo? Será que, problema do mundo, nós estamos aqui, irmão, e nós estamos igual o irmão Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu. Tem gente que está assim, irmão, mas eu vou ser salvo. Você e mais quem? Porque você vai ser salvo, amém, assim seja. Mas você e mais quem? Será que a sua família vai ser salva? Será que o seu vizinho vai ser salvo? Pastor, mas ele não quis. Se ele não quis é outra coisa. Você se envolveu com a salvação de outras pessoas? Sabia que lá no dia do Senhor vai estar tudo lá, irmãos? Aquilo que você investiu, aquilo que você gastou e aquilo que você omitiu. Pastor, mas Deus não é amor? Mas o trono dele está escrito justiça e juízo. Ele é o amor, irmão, ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Mas no dia do Senhor, sabe o cordeirinho, irmão? Sabe o cordeirinho? Vai voltar o leão. O cordeiro já veio, irmão. O cordeiro veio, desceu, morreu por nós, deu a vida. Só que o cordeiro não volta não. Esse cordeirinho aqui, irmão, volta para trazer juízo sobre a terra, juízo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E como, irmão, nós vamos prestar no dia do juízo do Senhor a nossa vida para Ele? Em santidade, em temor, em amor, mas em paixão, fogo e lágrima. Pessoas que se gastaram a vida, pessoas que tinham um trabalho e falaram, posso falar com você depois do trabalho? Sabe que ele disse que está cansado? Mas ele falou, pode sim. Manda mensagem para o marido, fala, amor, vou atrasar um pouquinho, porque eu vou aconselhar alguém aqui, essa pessoa está com problema, porque você é o pastor do lugar que você está, não sou eu sou o seu pastor, mas o pastor lá, não sou eu, é você. Você der um problema, eu estou com você, vou lá até lá se precisar, mas Deus colocou você para pastorear lá. Mas o que ele estava vendo? Uma extrema idolatria, falsos deuses, não diferente de hoje, de um mundo atolado no pecado, uma geração má, onde há um mundo mau e há falsos profetas e falsos mestres. Deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho me calado diante de algumas situações, de verdade, irmão. Quando eu escuto algumas pessoas falar para mim que está vivendo, eu falo, irmão, levanta dessa mesa nesse lugar mais não. Porque, irmão, a Bíblia fala que havia falso mestre, falso profeta. Vai haver não, já tem demais, né, irmão? A rede social então fala demais. Mas deixa eu te falar uma coisa, se eu sou omisso ao que eu estou vendo, eu sou participante disso. Então eu não vou lá atacar as pessoas não, irmão, porque quem vai prestar conta para Deus, quem trata com o pastor é Deus. Mas quando eu tenho a oportunidade de livrar uma ovelha da mão desses caras, eu livro. Porque no dia do Senhor, Deus pode falar, lembra do fulano? E eu não sou bom para lembrar não, irmão, eu sou esquecido às vezes. Então ele estava lá, irmão, vivendo uma prisão, e você nada fez para salvar ele de lá. Eu e você. Iremos continuar conformados. O povo de Atenas buscava deuses para os seus próprios interesses. Será que de verdade a igreja do Senhor não tem buscado a Deus para os seus próprios interesses?
porque Deus vai me dar, porque Deus vai me curar, porque Deus vai me abençoar, e tudo isso é bíblico, tá? Ele pode dar, Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele vai abençoar. Mas qual o seu motivo que você vem no culto domingo? Porque Ele vai te dar ou porque você pode oferecer? Essa é a grande diferença da igreja, do povo judeu com a cultura nossa. Um judeu vai no culto para sacrificar, e nós vamos no culto para pedir. A tarde da bênção, a tarde da vitória, 7 campanhas para ser abençoado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, livra seu pensamento disso. Deus já fez, o melhor de Deus já veio. Ele vai voltar, mas já veio. A Bíblia fala que Ele já te abençoou com toda sorte de bênção. Pastor, mas por que não tem isso? Porque você ainda é menino. Porque se o herdeiro é menino, na área de fé do escravo. Simples assim, irmãos. E tem coisas que Ele vai te dar, e tem outras que Ele não vai te dar. Pastor, eu queria tantos ter aquilo, Ele não vai te dar, porque se Ele te der, Ele te perde. Ele não vai te dar. Você tem que ser grato, irmão, que Ele já te deu, irmão. Ele deu a vida, Ele deu o filho, Ele deu o trabalho, Ele deu dignidade, Ele deu uma família. Lembra quem era você sem Jesus? Eu não quero dizer, faz eu esquecer quem que eu era. De verdade, eu gosto dele lembrar quem que eu era Jesus. O que mais que eu tenho que pedir para Jesus, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Tem um tempo da minha vida que eu só estou falando com Deus para falar dos irmãos. Quando chega para mim eu falo porque quando eu oro em espírito, eu oro o que eu preciso. Quando eu começo, irmão, com a unção da pidança para Deus, eu paro. Porque tem dia que eu sou tentado aí, Senhor, entra lá, faz para mim, orou, show. Sabe, porque o meu coração, irmãos, ele pode pedir isso. E muitas igrejas também estão caminhando para esse lugar. Vem para cá que Deus vai te dar. Eu vou para a igreja que Deus vai me dar um marido. Tem, irmão? Tem. O marido de Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Para com isso, Deus te dá uma família. Mas não vem na igreja para Deus te dar um esposo, te dar um marido. Pelo amor de Deus, irmão. Porque você pede tanto que amanhã Ele te toma. Porque você amou tanto aquilo e tirou os olhos de Deus. Sabia? Por que Deus pediu o filho para Abraão? Porque Abraão começou a adorar o filho, não a Deus. Aí Deus falou assim, então tá, agora me dá esse filho aí. Vamos ver como é que é. Abraão cansou de estar com Deus, estava lá só por conta do menino. Nós não podemos ver as pessoas, o mundo e as pessoas caminharem ladeira abaixo e não fazer nada, irmãos. Às vezes o excesso de coisa, como eu falei aqui, os 4 streaming, né, que eu estava lá em casa, falei bonito, streaming, estava me roubando de Deus, irmãos, estava me roubando de Deus, do tempo da devoção. Como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir de Jesus se você não pregar sobre Jesus? Se formos omissos e não nos posicionarmos, sabe o que nós somos? Covarde, irmão. A gente pensa que covarde é só o marido que bate na mulher, é só o cara que bate no mais fraco, é só o cara que espanca a criança. Isso também é covarde. Mas se você conhece uma verdade que liberta a sua vida, que muda a sua vida, e você não quer compartilhar dessa verdade com o outro, isso também é covardia. Nós precisamos sair de um lugar de mornidão e voltar a ser quente, porque a Bíblia fala que o morno Deus vai vomitar. Sabe o que é o morno, irmão? Aquele que foi quente um dia. E deixa eu te falar uma coisa, ainda acha que é quente. Você vai ver na história, querido, Jesus chorar 3 vezes. Só 3 vezes Jesus chora na Bíblia. Ele chora, querido, de agonia no Getsêmani. Ele chora pelo amigo Lázaro, mas ele chora pelo povo dele. Olha o que a Bíblia fala em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas e apedreja os enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos como galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu vos digo que não me verei mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Irmão, Jesus chorou vendo o povo dele não aceitar ele. Jesus não foi assim, também vocês não querem agora, problema de vocês. Irmão, Jesus chorou pelos seus, por aqueles que ele veio e não o quiseram. Apenas 3 vezes ele chora de agonia, de angústia na morte, quando ele soa sangue. Ele chora em compaixão ao amigo Lázaro, mas ele chora pelo povo dele. Quantas vezes, irmãos, nós temos chorado pelos nossos, pela nossa família, pelos nossos irmãos, quando algo acontece com o irmão. Será que de verdade, irmão, Deus tem visto nossas lágrimas de amor pelo próximo, e o próximo que está fora? É o próximo do seu lado aí, irmão, que está precisando e parece que isso não dói no seu coração. O sentimento de Paulo a esse povo foi quanta cegueira eles estavam vivendo. Irmão, é diferente hoje?
não é diferente. Mas o que eu vejo a diferença? Que Paulo teve compaixão, misericórdia e decidiu se envolver com o que o povo estava vivendo. Ah, pastor, mas eu tenho compaixão, eu tenho misericórdia. A minha pergunta é: você está se envolvendo? Se você não está se envolvendo também, querido, não vai adiantar nada. Quantas pessoas ao nosso redor caminham em passos largos para o inferno? Na minha família tem, tá? Na minha família tem. Próximos, parentes de sangue, que eu vejo, irmãos, estão caminhando a passos largos para o inferno. Sabe, quando a gente fala do inferno, irmãos, viver sem Jesus é triste, mas morrer sem Ele é pior, irmão. Viver sem Ele é terrível, mas morrer sem Ele é pior ainda. Quando a gente vê a Bíblia, querido, as bodas do Cordeiro, a metade da igreja não tem azeite e a outra metade tem. Quando Oséias fala que 1/3 da igreja vai ser salva, pastor te fala isso, a Bíblia, Oséias 13:8, em toda a terra 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia a terça parte permanecerá nela, declara o Senhor. Irmão, se isso não nos dói, ver irmãos que estiveram na casa de Deus, que envolveram com a coisa de Deus, no final ficar para trás, cara. Se isso não tem um sentimento no seu coração, deixa eu te falar uma coisa: nós estamos muito ruim, cara. Nós estamos muito ruim, nós precisamos orar mais, precisamos envolver mais, precisamos nos gastar mais, precisamos evangelizar uns e reevangelizar outros. Porque, irmão, mais difícil que evangelizar uma pessoa é libertar uma pessoa da religião. Irmão, como é difícil. Sabe por quê? Porque também é uma decisão da pessoa. Porque do Egito, irmão, Deus tira, mas da Babilônia tem que sair. Do Egito Deus foi lá e libertou o povo, mas da Babilônia, irmãos, uns ficaram. Por quê? Porque na Babilônia tinha culto, na Babilônia a vida estava boa, na Babilônia tinha uma igreja bonita, irmão, tinha sinagoga lá. Então na Babilônia, irmão, eles iam lá, faziam o culto, tinha sinagoga, capaz que dava até oferta. Mas sabe o que não tinha na Babilônia? Sacrifício. Uma vida sem sacrifício. Uns decidiram voltar, passaram problema, Esdras, Neemias, né? Se você não conhece, leia a Bíblia, né? Podemos ensinar sobre isso também aqui. Mas deixa eu falar uma coisa: eles decidiram ficar na Babilônia, porque era um lugar confortável. Será que de verdade a nossa vida, irmão, está no reino de Deus, ou está na Babilônia? O que pode ser a Babilônia? As coisas desse mundo, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: meu falecido pai, irmãos, um homem que não frequentava uma igreja, mas um homem de tanta sabedoria, ele dizia assim: filho, nunca vi um velório com um caminhão de mudança atrás. Pessoa indo assim, um caixão, os carros, dizendo: ó, tá levando a moto naquele caminhão ali, o carro, vai ficar tudo aqui, cara, vai ficar tudo aqui. Mas a minha pergunta é: o que você está fazendo para que mais pessoas conheçam a Cristo? A grande diferença de Paulo para a maioria dos cristãos de hoje é que ele estava disposto a perder a sua vida para ganhar a vida de Cristo. Quantos de nós que estamos dispostos a perder as nossas vidas por amor a Cristo? Ah, pastor, mas vão confrontar, vou perder amizade, vou perder seguidor, vão virar as costas para mim. Ah, pastor, mas às vezes aquela mesa do meu trabalho lá, se eu mostrar que eu sou cristão, eu vou ter que almoçar sozinho. Assim seja, meu irmão, por amor a Jesus. Você não vai almoçar sozinho, Jesus vai estar lá todo dia com você. Começa a levar 2 pratos, leva seu almoço e 2 pratos, 2 copos, 2 talheres. Quando sentar sozinho, põe alguém do lado, fala: quem vai sentar aí? Fala: você não está vendo ele não? Ele está aí, ó, cuidado, hein? Ele vai te pegar, hein? Irmão, se ninguém quiser se relacionar com você, não seja omisso a quem você é, a sua fé, aos seus costumes. Mas todo mundo mente, mas eu não minto. Mas todo mundo aceita um negocinho assim. Deixa eu te contar, mas eu não aceito não, querido. Eu não aceito não, por quê? Porque eu sou filho de Deus. Se o grão de trigo não morrer, não vai frutificar. Às vezes, irmão, nós vamos ter que ser apedrejado, ser caluniado, ser difamado, ser envergonhado. E sabe o que nós temos que fazer às vezes? Morrer. Sabe, a morte daquele menino evangelista há 2 semanas me trouxe um sentimento de ver o que um homem de verdade, irmão, que ama a Deus, faz pelo evangelho. Sabe quantas pessoas estão tendo experiências com Deus pela morte daquele menino?
Sabe, foi a palavra mais falada, né, na última semana, foi a morte dele. E quantas pessoas abriram a Bíblia para conhecer Jesus, porque viram a morte dele, pessoas que conheciam Deus, mas não conheciam Cristo e sua ressurreição. Então eu te falo uma coisa, se tem homens dando a vida pelo amor ao Evangelho, nossa vida a gente vai ter que morrer para o grão de trigo frutificar. Vamos ter que ser perseguidos, apedrejados, caluniados, difamados. Vamos ter que ser como Estevão, que olham para o céu e dizem: perdoa, eles não sabem o que faz. Mas a diferença é que Estevão olhou para o céu e viu Jesus sentado à direita do Pai. Estevão sabia para onde ia. Estevão em meias pedradas, em meias coisas, e disse: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Precisamos ser pessoas, irmãos, que os nossos olhos naturais podem não ver, mas os nossos olhos espirituais estão enxergando o que Deus vai fazer, o que Deus quer, como será o amanhã, onde haverá salvação, porque nós nos comprometemos a morrer pelo amor ao Evangelho. Que de verdade, irmão, o sentimento de vida, de missão e de salvação venha à nossa vida nesse tempo. Fale sobre a Bíblia às pessoas. Fale sobre a Bíblia. Tem gente que fala: eu leio 20 livros no ano. Eu falo: já leu a Bíblia? Não, então você não leu nada, querido. Fale, irmão, porque eu tenho muito amigo espiritualista. Eu sou espiritualista. Eu li sobre Augusto Nicodemos. Falo: irmão, é bom demais, ele é um cara fera. Sabia que o que mais inspira Augusto Nicodemos é a Bíblia? Irmão, o livro dele é excelente. Eu já li. Mas sabe que a maior inspiração dele é a Bíblia. Sabia que todas as pessoas que você estão lendo aí, irmão, muitos se espelham na Bíblia. E nós, como cristãos, irmão, estamos lendo a Bíblia? Ou a Bíblia está só guardada? Eu não vou nem perguntar, mas a gente olha mais a rede social, é a Bíblia. A Bíblia, irmão, está na mão hoje. A Bíblia está na mão. Parou no médico, começa a ler lá e marcar lá. Você vai ver que você vai ler 5 capítulos da Bíblia todo dia, facilmente. Quantos vão no banheiro com o telefone aqui? Nem levanta a mão, porque eu sei que é a maioria. Nem levanta a mão, né, irmão? Deixa só eu levantar, né? Porque eu sou mais pecador aqui. Lê a Bíblia, cara. Pastor, mas no banheiro? Pastor, mas lá eu estou nu. Então, Adão também estava nu. Irmãos, é assim. Quando eu casei com a Vanessa, eu cantava louvor lá tomando banho, e ela falava: que é isso? Você não tem vergonha não? Você está nu? Eu falava: você não leu a Bíblia não? Adão estava peladão na vida inteira. E ele só descobriu que eu estava pelado quando ele caiu. Que se eu não tivesse caído, ele nem sabia. Então você pode orar de bermuda, de chinelo. Você pode usar boné, aba reta, aba torta, bermuda, chinelo, terno, gravata. Você pode falar Shalom Adonai, paz do Senhor. É nós, irmão. Deus está com você. Se relacione com Ele. Viva a vida dEle. Qualquer homem sem Deus e sua palavra é um homem miserável. Você vai ver, querido, Jesus, nos 10 mandamentos, né? Está lá: não farás, não matarás. Por que tem não matarás? Porque Abel foi morto por Caim. Simples. E por que Abel foi morto por Caim? Porque é um homem que deixou de ouvir Deus. Um homem, irmão, que não vive, né? Gálatas 5, é um homem sem Deus. Deixa eu te falar uma coisa: eu sou nervoso, busca mais Deus. Eu sou estressada, meu marido. Irmã, vai orar para o seu marido. Vai orar pelo seu marido. A hora que ele chegar aqui, vai ver. Ver o que, irmão? Um bolo na mesa esperando ele, ou ver essa cara de tribulada sua? Se for essa cara de tribulada, tomara que ele nem chegue em casa. De verdade. Espera ele chegar, faz um bolo, mesmo que você queira matar ele aquele dia. Fala para ele: meu amor, que bom que você voltou. Essa casa aqui é a sua casa. Esse aqui é o lugar que nós esperamos você todo dia chegar em casa. Esse aqui é o seu lar, né? O melhor aqui é para você. Você é o rei de reis. Pode até não ser, irmão, está no caminho, não tem problema. Mas é o seu marido. Porque, irmão, sabe o que um homem quer de tarde? Só paz. Eu sei que as irmãs querem falar, e está tudo normal, e a gente vai ouvir, não tem problema não. Mas um homem quer paz quando chega em casa. Então o homem, irmão, já teve problema, desafio, trânsito. Ele chega em casa, ele não tem que matar um leão não, um urso, um leão, um dinossauro. Pelo amor de Deus, irmã, traga paz ao seu marido. Faça ele se envolver com a Bíblia. Não briga com ele não. Está vendo ele gastar tempo, fala: amor, vai ler a Bíblia. Fim de semana, fala para ele: amor, eu não estou te vendo ler a Bíblia.
Vai brigar com ele não, fala, amor, não estou te vendo ver a Bíblia, você precisa da Bíblia, amor, deixa eu te falar uma coisa, você é o governo dessa casa, se você não guiar a nossa casa segundo a Escritura, vai dar errado, os nossos filhos vão perder a vida, nossa casa vai cair. Sabe, eu ouvi um testemunho de um homem, acho que foi o Jesus Cop, esse dia eu ouvi o vídeo dele falando, que o pai dele falou para ele, um testemunho de um homem, que chegou em casa e a mulher bagaçou com ele, reclamou, brigou, ele foi para o 5º andar, pegou o filho no colo de 6, 7 anos, e ameaçou tirar a vida, e falou, eu vou pular daqui, e ela não pula, e o filho falou, papai não pula não, papai não pula não, não pula não, sabe o que ele fez? Pulou, suicidou, morreu ele e o filho. E aquele dia Deus falou com o Douglas assim, todas as vezes que um homem de Deus cai, a família cai com ele. Irmão, pensa bem o que você vai fazer. Ah, pastor, mas eu fui tentado. Toma vergonha na cara, de verdade, toma vergonha na cara. A gente é tentado todo dia, tentado naquilo que te afetou um dia, tentado, meu irmão, vence. Pastor, eu não estou dando conta, liga para alguém. Estou dando conta, eu falo, fulano, vem cá, eu estou para cair aqui, vem cá, pede ajuda, porque quem confessa tentação, não confessa pecado, e se cair, cai você, cai sua casa, cai seus filhos, cai seus netos. Então para que cair, irmão? O caminho de volta é pior, o caminho de volta é pior. Moisés subiu para ter a revelação de Deus, Deus escreveu a tábua para ele ali, ele desceu com as tábuas, eu acredito que ele quebrou as tábuas por amor ao povo, só que ele fez o caminho de volta. No caminho Deus falou para ele assim, agora traz as tábuas. Lá Deus deu a tábua, escreveu as tábuas e ele desceu com as tábuas. No meio do caminho estava Josué para ajudar ainda. Depois não, ele foi sozinho, ele levou as tábuas, chegou lá, Deus falou, agora escreve. Teve que escrever, ó, e desceu com as tábuas. Aqui nós estamos falando de um homem, irmão, de mais de 80 anos, porque o caminho de volta não é fácil para ninguém. Então, irmão, seja um homem cheio de Deus, para não precisar fazer o caminho de volta. Deus não diz, eu sugiro que você se arrependa, ou eu espero que você se arrependa. Deus dá uma ordem, que você se arrependa. O evangelho é o mesmo, irmão, arrependimento. Muitas pessoas nas igrejas cultuam um Deus desconhecido. Se eu não obedecer, o que eu escuto? Irmão, se você não obedecer a Deus, você vai escutar a sua alma, e a sua alma é terrível, terrível. O nosso papel, todo dia, é avaliar nós mesmos. O nosso papel é evangelizar pessoas, e o nosso papel é re-evangelizar a igreja. Sabe esse momento que Paulo teve aqui? Existiam 3 realidades nesse texto que eu li, e eu quero aqui terminar para a gente orar. Uns riam e zombavam de Paulo. Então estava ali, Paulo estava falando do Deus desconhecido, nem do Deus, né? Estava falando da ressurreição de Cristo. Tinha alguns que riam de Paulo. Então sabe quando você anunciar Jesus, quando você falar de Jesus, deixa eu te contar, aquele tempo em Atenas já tinha gente rindo. Deixa eu te contar agora, vai continuar tendo gente rindo. E quando nós olhamos as pessoas rindo, parece que está fora, mas muitas vezes está dentro. Pastor, mas quando eu estou rindo do que Deus está falando? Sabe quando você está rindo do que Deus está anunciando? Quando você vive discordando dos seus líderes, quando você vive dizendo, mas não é bem assim também não concordo não. Às vezes alguém foi chamado para ser líder do ministério, a pessoa está pagando um preço, irmão, orando, jejuando, buscando, traz uma revelação de Deus, você vira e fala, mas não é bem assim também. Deixa eu te contar uma coisa, você está zombando do que Deus está falando, porque a pessoa está gastando tempo, gastando vida, gastando recurso, investindo naquilo. Quando você se assenta para falar mal de qualquer líder, você faz parte de um zombador, sabia? Às vezes a gente está rindo, irmão, falando desse povo de Atenas, que estavam zombando de Paulo, mas muitas vezes dentro da igreja, você pode se sentar num lugar assim. Então, irmão, se nesse tempo da sua vida, tem tido assim, eu tenho uma palavra para a sua vida, se arrepende, qualquer pessoa, irmãos, que é confiada a fazer qualquer coisa para Deus, irmãos, ela investe tempo, ela investe oração. Sabe, existe um outro povo, que é aqueles que, eu acredito, mas eu preciso de um tempo para decidir, porque foi isso que fala para Paulo, Paulo, a sua mensagem é interessante, mas deixa para uma outra hora. Em Atenas já tinha essas pessoas, agora continua tendo. Jesus é bom, se emociona, a alma arrepia, as lágrimas vêm, mas olha para o lado e fala,
Não, vai dar certo. Tem gente assim, irmãos? Tem, os que estão fora. Mas sabe quem são esses dentro? Aqueles que estão postergando seu chamado, aqueles que Deus confiou algo, que Deus deu talento, está falando assim, não, quando tiver tudo bem, deixa eu te falar uma coisa, não vai ficar tudo bem. Que problema é assim, irmão, você vence em um, vem outro. O problema é igual conta, paga uma, vence outra. É assim, é problema, irmãos. Quando tiver tudo bem, eu vou me envolver, irmão. Não se envolva quando estiver bem, deixa Deus fazer, irmãos. Deus disse, não estou falando que às vezes você não vai ter que parar, você vai ter que dar um tempo, vai ter que se avaliar novamente, irmãos. Faz parte da vida de qualquer cristão, de qualquer pastor. Às vezes tem que parar. Tem pastor, irmão, que tira um ano sabático, que tira um ano para descanso, porque está tão fadigado. E se muitos pastores fizessem isso, não tinha pastor se suicidando, não tinha pastor tirando a vida. Tem pastor, irmão, que acha que é dono da igreja, que se ele sair de lá, não vai ter nada. Ele acha que é Jesus de novo. Nossa igreja aqui, se eu sair daqui, como é que faz? Irmão, vai fazer. Antes de você nascer já tinha igreja, e quando você morrer vai continuar a igreja do mesmo jeito, irmão. Deus vai trazer um a levantar o outro. Mas a minha pergunta é, quando você não se envolve, quando você não prioriza o reino de Deus na frente da sua vida. Pastor, mas a minha vida é boa, irmão, mas a Bíblia fala para buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não é para você buscar as suas coisas, e no tempo que te sobrar, Ele é do Senhor. Deus quer o primeiro, Deus quer o melhor. Deus é aquele namorado zeloso que corta o bolo do aniversário e fala assim, a primeira parte é para você, amém? Deus quer isso de você, mas pastor, mas o resto do bolo estava bonito. Só que Deus não quer o resto, cara. Deus quer o primeiro. O bolo é gostoso, só que Deus quer o primeiro. Deus quer o prazer de se acordar e dizer, bom dia Espírito Santo, bom dia, que bom, né? Às vezes uns acordam mais felizes, outros acordam mais tristes. Tem gente que demora um processo para acordar, né? É normal. Tem gente que acorda conversando sozinho. Mas a minha palavra é, bom dia Espírito Santo, obrigado que o Senhor está aqui mais um dia. Ali eu tiro a minha oração, pega a minha Bíblia, irmão, leio o provérbio do dia. Tudo eu já li, irmão, tudo eu já li, tudo eu já li, mas eu escolho um e falo, esse aqui eu vou viver hoje, isso aqui que eu quero ser nesse dia. E durante o dia eu fico lembrando daquele provérbio o dia inteiro. Isso me faz acabar o final do dia e dizer, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas a terceira classe de pessoas está em Atos 17, 34. Coloca para mim aqui, Miguel. Atos 17, 34. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com ele outros. Paulo se gastou, Paulo se envolveu, Paulo ouviu zoação de alguns, Paulo ouviu as costas de outros, mas alguns se envolveram, e isso é o suficiente. Então deixa eu te falar uma coisa, pregue o evangelho a tempo, a fora de tempo, não perca o senso da missão de Deus. Para que Deus me chamou? Viva a voz de Deus, viva o chamado de Deus. Pastor, mas eu não tenho uma palavra. Dobra seu joelho aqui, irmão, nós vamos orar por você, e eu creio que Deus pode te dar uma palavra nessa noite, Deus pode te dar uma direção nessa noite mesmo, mas viva por aquilo que Deus te chamou, viva a missão de Deus, viva o chamado de Deus, tenha paixão para aquilo que Deus te chamou para fazer. O que Deus te chamou? Não sei, mas Ele te chamou. Ele te chamou, sabe? O pastor Luiz Hermínio, ele fala uma coisa que sempre fala no meu coração. Ele fala que um dia Noé ouviu a voz de Deus para construir uma arca, e Noé foi derrubar madeira, chamou os filhos e foi derrubar madeira e encheu uma pilha de madeira. E chegou alguém e falou assim, Noé, me vende 2 madeiras para fazer uma mesa? Noé vendeu. Aí veio outro e falou assim, Noé, me vende uma madeira dessa bonita, rapaz, vamos fazer um cercado lá em casa. Noé vendeu, irmão? Não vendeu não, porque Noé, querido, ele ia lá te derrubar madeira com o senso daquilo que ele ia fazer.
Noé não abriu uma madeireira e colocou madeireira Noé, venha que Deus vai te abençoar. Noé não virou empresário de madeira. A madeira de Noé era para salvar a humanidade. Então você está derrubando madeira, meu amigo, você está pagando conta, você está trabalhando, vencendo o desafio, mas com o senso da eternidade, com o senso da missão, com a palavra que Deus te deu há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, e derrubando madeira todo dia, lembrando do que Deus te chamou para fazer, amém? Você pode ficar de pé, vamos adorar a Deus nessa noite. Que de verdade, irmão, nessa noite seja uma noite que a gente, de verdade, irmão, vá para nossas casas com senso